Lendo do Sri Chaitanya Charitamrita de Srila Krishnadasa Kaviraja Goswami por Srila Prabhupada. Madhya-lila 4, o serviço devocional de Sri Madhavendra Puri, verso 125. Shri Chaitanya Charitamrita Shuni Jadipa Shandi Javana Siha Maha Vaishnava Yata Shana. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Gramira Shunya Hatevashi Karena Kirtana Etapujari Karaila Thakures Shayana. Madhavendra Puri deixou o templo e foi sentar-se no mercado da aldeia, que estava vazio. Sentado ali, começou a cantar. Neste ínterim, o sacerdote do templo fez a deidade deitar-se para dormir. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada. Embora Madhavendra Puri não se interessasse em comer e dormir, seu interesse em cantar o Mahamantra era tão agudo que ele mais parecia ser um transcendentalista aspirante do que um Paramahansa. Isso significa que mesmo na fase de Paramahansa não se pode deixar de cantar. Haridasa Thakura e os Goswamis cantavam todos um número fixo de voltas. Portanto, cantar nas contas é muito importante para todos, mesmo para quem chegue a tornar-se um Paramahansa. Pode-se realizar este canto em qualquer lugar, quer dentro, quer fora do templo. Madhavendra Puri sentou-se, pois, num mercado vazio, para realizar seu canto. Como afirma Srinivasa Acharya em suas orações aos Goswamis, Namagana Natibhi, o devoto Paramahansa, está sempre ocupado em cantar e prestar serviço amoroso ao Senhor. Os processos de cantar os santos nomes do Senhor e ocupar-se em serviço são idênticos, como se afirma no Srimad Bhagavatam 7, 5, 23, há 9 espécies de serviço devocional: ouvir Shravanam, cantar Kirtanam, lembrar-se Vishnu Smaranam, servir Padasevanam, adorar a deidade Archanam, orar Vandanam, cumprir ordens Dasyam, servi-lo como amigo Sakyam e sacrificar tudo pelo Senhor Atmanivedanam. Apesar de cada processo parecer distinto, ao situarmos-nos na plataforma absoluta, podemos ver que eles são idênticos. Por exemplo, ouvir é tão bom quanto cantar, e lembrar-se é tão bom quanto cantar e ouvir. De modo semelhante, ocupar-se na adoração à deidade é tão bom quanto cantar, ouvir ou lembrar-se. Espera-se que o devoto aceite todos os 9 processos de serviço devocional, mas mesmo que ele se aperfeiçoe apenas num processo, ainda assim pode alcançar a posição mais elevada, Paramahansa, e voltar ao lar, voltar ao Supremo. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jai. Srila Krishnadas Kaviraja Goswami Ki Jai. Srila Prabhupada Ki Jai. Jai Srila Prabhupada. Srimad Bhagavatam, canto 8, capítulo 5. Os semideuses recorrem à proteção divina. Vamos ver hoje o verso 1 e antes vamos ver o resumo
do capítulo por Srila Prabhupada. Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Este capítulo descreve o quinto e o sexto manos, e também delineia as orações dos semideuses e a maldição proferida por Durvasa Muni. Tamasa, o quarto mano, cuja descrição fora feita anteriormente, era irmão de Raivata, que se tornou o quinto mano. Entre os filhos de Raivata havia Arjuna, Bali e Vindhya. Durante o reinado deste mano, Indra, o rei dos céus, era conhecido como Vibhu. Entre os semideuses estavam os Bhuttarayas, e entre os 7 rishis contava-se com Hiranyaroma, Vedashira, Urdhvabahu. Através de sua esposa, Vikunta, o rishi conhecido como Subhra, gerou a suprema personalidade de Deus, Vaikunta. A pedido de Ramadevi, essa suprema personalidade de Deus manifestou um planeta Vaikunta. Seu poder e atividade são mencionados no terceiro canto. O sexto mano foi Chakshusha, filho de Chakshu Manu. Entre os filhos do sexto mano estavam Puru, Purusha e Sudyuna. Durante o reinado deste mano, Mantradruma foi Indra, o rei dos planetas celestiais. Entre os semideuses figuravam os Apyas, e entre os 7 rishis estavam Ravishman e Virata. A esposa de Vairaka, cujo nome era Devasambhuti, deu à luz Adita, uma encarnação da suprema personalidade de Deus. Esse Adita, assumindo a forma de uma tartaruga e sustentando sobre suas costas a montanha conhecida como Mandara, bateu o oceano e produziu néctar destinado aos semideuses. Maharaj Parikshit estava muito ansioso por ouvir sobre a batedura que ocorreu no oceano, e portanto Shukadeva Goswami começou a explicar-lhe como os semideuses, tendo sido amaldiçoados por Durvasa Muni, foram derrotados na batalha pelos demônios asuras. Ao ficarem desprovidos de seu reino celestial, os semideuses dirigiram-se à casa de conferências do Senhor Brahma e informaram-lhe o que havia acontecido. Brahma, então, juntamente com todos os semideuses, foi à praia do Oceano de Leite e ofereceu orações a Kshirodakashayi Vishnu. Verso 1. Shri Shuka Uvacha Rajamudita Metate Hari Karma Ganashanam Gajendra Mukshanam Punyam Raivatantu Antaram Shrinu Shri Shuka Uvacha Rajan Uditam Etate Hare Karma Ganasana Gajendra Mokshanam Punyam Raivatantu Antaram Shrinu Shri Shuka
Shuka Uvacha Rajam Uditam Etate Rajam Uditam Etate Hari Kamarganasana Hari Karmaganashanam Rajendra Mokshanam Punyam Gajendra Mokshanam Punyam Raivatam Tuataram Srinu Raivatam Tuantaram Shrinu Shri Shuka Uvacha Rajam Uditam Etate Hari Karmaganashanam Gajendra Mokshanam Punyam Raivatam Tuantaram Shrinu. Tradução, vamos repetir, por favor. Shukadeva Goswami continuou. Sukadeva Goswami continuou. Ó rei, Ó rei, descrevi-te descrevi-te os passatempos de Gajendra Mokshana. os passatempos de Gajendra Moksha. Ouvi-los Ouvi-los denota atitude piedosa. denota atitude piedosa. Quem ouve essas atividades do Senhor Quem ouve essas atividades do Senhor pode livrar-se de todas as reações pecaminosas. pode livrar-se de todas as atividades pecaminosas. Agora, por favor, Agora, por favor, presta atenção presta atenção enquanto descrevo Raivata Manu. enquanto descrevo Raivata Manu. Verso 2. Panchamuraivato nama manustamasa sodara balivindhyadayastasya sota arjuna purvaka. Tradução, vamos repetir. O irmão de Tamasa Manu O irmão de Tamasa Manu foi o quinto Manu, foi o quinto Manu, chamado Raivata. chamado Raivata. Seus filhos eram encabeçados por Seus filhos eram encabeçados por Arjun, Arjun, Bali Bali e Vindhya. e Vindhya. Verso 3. Vibhurindra Suragana Rajan Bhutarayadayat Hiranyaruma Vedashira Urdhva Bahuadayu Duidya. Vamos repetir. Tradução. Ó rei, Ó rei, no milênio de Raivata Manu, Raivata Manu, o rei dos céus o rei dos céus, era conhecido como Vibhu. era conhecido como Vibhu. Entre os semideuses Entre os semideuses figuravam os Bhutarayas, figuravam os Bhutarayas, e entre os 7 Brahmanas, e entre os 7 Brahmanas, que ocupavam os 7 planetas, que ocupavam os 7 planetas, estavam Hiranyaruma, estavam Hiranyaroma, Vedashira Vedashira e Urdhvabahu. e Urvabahu. Verso 4. Pati Vikunta Subrasya Vaikuntai Surasatamai Tayosva Kalaya Jagye Vaikunto Bhagavan Swayam. Tradução, repetindo. Do contato de Shubra Do contato de Shubra com sua esposa Vikunta, com sua esposa Vikunta, apareceu a suprema personalidade de Deus, apareceu a suprema personalidade de Deus, Vaikunta, Vaikunta, juntamente com os semideuses, juntamente com os semideuses, que eram suas expansões plenárias pessoais. que eram suas expansões plenárias pessoais. Verso 5. Vaikunta kalpito jena lokoloka namaskrita ramaya pratyamanena devyata priya kamiyaya. Tradução, repetindo. Só para satisfazer a deusa da fortuna,
só para satisfazer a deusa da fortuna, a suprema personalidade de Deus, a suprema personalidade de Deus, Vaikunta, Vaikunta, a pedido dela, a pedido dela, criou outro planeta Vaikunta, criou outro planeta Vaikunta, que é adorado por todos. que é adorado por todos. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Aqui Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura sublinha que este planeta Vaikunta, como o Srimad Bhagavatam, aparece e disse que ele nasce ou é criado. Mas tanto o Srimad Bhagavatam quanto Vaikunta existem eternamente além dos universos materiais, que estão envoltos nas 8 espécies de coberturas. Como se descreve no segundo canto, antes que este universo fosse criado, o Senhor Brahma viu Vaikunta. Viraraghava Acharya menciona que este Vaikunta está dentro do universo. Ele está situado acima da montanha conhecida como Lokaloka e é adorado por todos dentro do universo cósmico material. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayamudiraye Shri Chaitanya manubhistam vistapitham jena bhutale swayam rupa kadatmahyam dati swapadantikam Hare Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Shishuka Uvacha Rajamudita Metate Hare Karma Ghanashanam Gajendra Mokshanam Punyam Raivatantuantaram Shrinu. Shukadeva Goswami continuou: ó rei, descrevi-te os passatempos de Gajendra Mokshana. Ó rei Parikshit, eu te falei sobre a liberação de Gajendra. Agora, são atividades que só as pessoas piedosas ouvem. Porque, claro, só os piedosos ouvem o Bhagavatam. Uma pessoa que não é piedosa não ouve o Bhagavatam, não consegue ouvir. Só os piedosos. Aliás, o Bhagavatam é o livro dos mais piedosos, é o livro dos devotos, dos Vaishnavas. O livro dos Vaishnavas. Quem ouve essas atividades do Senhor pode livrar-se de todas as reações pecaminosas. Aí ele continuando, agora por favor presta atenção enquanto descrevo esse período de Raivata Manu. E agora vai começar a descrição. E a gente vê a variedade de informação que nós temos do Bhagavatam aqui, é coisa assim, de deixar qualquer um atônito. Qualquer um. Que nós estamos ouvindo agora mais novidades. E o mais importante nós vamos ouvir ali, como Prabhupada começou o significado dele citando o ponto de vista, a explicação de Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura. São coisas que ninguém vai entender. Ninguém vai entender. Estou pensando, agora sexta-feira mesmo vou ter que fazer uma palestra na Universidade de Brás Cubas
e a gente fala essas coisas para os estudantes, a gente vai falar essas coisas, a primeira coisa que eles querem saber é como vocês têm esse conhecimento, como é esse conhecimento. Aí você fala, ó, esse conhecimento é o conhecimento dos 4 Vedas, e nós especificamente estudamos os suplementos dos Vedas, que é justamente Srimad Bhagavatam. Aí, estudantes universitários, a primeira coisa que eles querem saber é quando que tudo isso foi falado, como isso foi passado, como é, porque todo mundo pensa de um ponto de vista material. Todo mundo quer entender as coisas do ponto de vista material. E coisas materiais se entende de um ponto de vista material mesmo. Esse aqui não é material. Olha aqui o que Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura fala, que segundo muitos acharyas, segundo os entendidos, ele é uma encarnação mais recente de Srila Rupa Goswami, que é uma Gopi, associado do Sr. Chaitanya, que é o patrono do movimento de Sankirtan da consciência de Krishna. Quem vai entender isso? Você vai explicar isso aí para um estudante universitário? E olha o que ele está falando. Vai explicar que a deusa da fortuna teve o desejo de ver um planeta Vaikunta manifestar dentro da manifestação cósmica material, no Ekapad Vibhuti, e esse filho de Shubhra com Vikunta, a encarnação de Krishna chamada Vaikunta, não só apareceu nesse milênio de Raivatamanu, o próprio Krishna, bem como todos os semideuses que apareceram com ele nessa época foram expansões diretas dele. Como é que você vai explicar essas coisas? E que ele deu de presente para a deusa da fortuna. A deusa da fortuna, a deusa da fortuna. Mas aí Krishna dá de presente para ela um planeta Vaikunta dentro da manifestação cósmica material, que por ser transcendental dentro da do universo cósmico material é adorado por todos. Todos. E aí Prabhupada vem e explica, só para satisfazer a deusa da fortuna, a suprema personalidade de Deus, Vaikunta, a pedido dela criou um outro planeta Vaikunta, que não tem nada a ver com os planetas Vaikuntas propriamente ditos, dentro do universo cósmico material, um planeta espiritual Vaikunta para satisfazer Lakshmi Devi, que é adorado por todos. E aí, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura vem e explica. Aqui, Prabhupada, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura sublinha que este planeta Vaikunta, como o Srimad Bhagavatam, esse que a gente está pegando aqui, como o Srimad Bhagavatam está manifestado aqui, que nem Krishna manifestou esse planeta Vaikunta, dentro do universo cósmico material. Aqui, estamos falando do Bhagavatam, mostrando ele aqui na Terra, aqui ó, aqui em Suzano Mandira, aqui. Mas como é que você vai explicar que isso aqui é uma literatura do mundo espiritual para essas pessoas, para um estudante universitário? Ele não consegue entender isso. Isso é livro para pessoas muito piedosas. Muito piedosas. Se porventura existir no meio ali alguém com muita púnia acumulada no karma, pode ser que se interesse, ouça e se interesse, mas é muito raro, é muito difícil. Muito difícil. Então não tem como explicar, porque não tem cronologia nas escrituras védicas e muito menos nas atividades transcendentais de Krishna, nos passatempos de Krishna, porque isso é tudo espiritual, não tem nada a ver com essa cronologia, esse tempo que só existe no universo cósmico material, essa demarcação que a gente convencionalmente estipula. E isso, o mundo espiritual e escritura transcendental e atividades da pessoa não tem nada a ver com isso, gente. Agora eles vão entender isso? Eles vão aceitar isso? Eles entendem? Alguém entende isso? Só se for muito piedoso, por quê? Porque devido a ser piedoso, simplesmente aceita, não contesta e procura se informar, estudar, só isso. Mas só quem é muito piedoso não é cabeça dura. Os cabeças duras não são cabeças duras porque não são piedosos. Não são piedosos. Não tem essa transformação de bondade suficiente no coração para simplesmente ouvir e falar, isso é verdade, é assim mesmo, tá bom, é isso mesmo. Não tem outra explicação mesmo.
Porque a história é sempre essa, né? Não, eu não aceito por quê? Porque você aceita um monte de coisa que você não entende origem, não entende a explicação, mas aí, porque é material, é convencional, faz parte do contexto de desfrutar desse corpo e desse mundo, se dá bem materialmente, aí você aceita. Quando não é essa questão, aí eu sou um oponente, questiono. Só que também, qual é a diferença de aceitar uma coisa transcendental que eu não entendo, mas tenho como pesquisar, do que aceitar uma coisa, inclusive material, que eu também não entendo, como tantas, e todo mundo aceita, mas aí sim. Aí sim. A gente ouve as descrições mais absurdas de qualquer coisa, que não tem a menor lógica e nem está de acordo com os Vedas, por isso com certeza está errado, é especulação, mas aí você vê repórter, você vê quem fala, quando fala, chega a brilhar os olhos assim, olha, agora estão sabendo que não sei o que, mentira, especulado, aí aceita. Aí aceita. Agora uma pessoa piedosa, quando ouve uma descrição dessa, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura, nada mais nada menos que Srila Rupa Goswami, falando recentemente que, olha, esse planeta Vaikunta aí, que foi manifestado dentro do universo cósmico material, ele é espiritual e foi manifestado pelo próprio Krishna que estava presente nesse milênio. Da mesma maneira que esse Bhagavatam, que está presente aqui agora, não é aqui desse mundo. É do mundo espiritual. A natureza desse planeta Vaikunta é espiritual, não é material. Ah, mas aí só quem tem muita atividade piedosa no karma para já ouvir, e aí sim também brilha os olhos. Poxa, que legal, que incrível isso. Não é assim? Que puxa, olha que explicação esotérica, mística. Que incrível isso! Como o planeta que se manifestou, Vaikunta, dentro do universo cósmico material, como o Srimad Bhagavatam também se manifestou, aparece e disse que ele nasce ou é criado. Mas tanto o Srimad Bhagavatam quanto o Vaikunta existem eternamente além dos universos materiais que estão envoltos nas 8 espécies de cobertura, cada uma 10 vezes mais grossa, mais larga do que a outra, essas 8 coberturas. Aí, isso é tudo descrição do Bhagavatam. 12º canto do Bhagavatam explica tudo isso. Mas aí, não vou aceitar, porque só que aceita qualquer coisa como verdade. E a verdade mesmo não se aceita. Por quê? Porque falta, a gente fala, né? É uma questão de bom senso, mas o que é bom senso? Sensatez, é a morte da bondade. E quem pode ter mente pacífica, estar na bondade? Quem é muito piedoso. Aí você não vê isso, como é que as pessoas vão entender? Então é assim. Você vai e faz o maior esforço para explicar, mas eles ficam querendo saber quando tudo começou. O que é espiritual não tem começo, não tem meio, não tem fim. Sempre existiu, sempre existe. É absoluto, é pleno. Mas vai explicar isso para essa turma. Então é difícil você dar algo que está além da compreensão material para ser racionalizado, entendido, ou pelo menos aceito, materialmente falando. É difícil. Aí voltando aqui, aí a descrição, para demonstrar que isso não é uma especulação, é um histórico. Tem um histórico, não é uma especulação. Tá, massa? Mano, está descrevendo os manos, já está no 5º, foi o 5º mano. Né? O filho de Tamas, aliás, Raivata.
E os filhos de Iraivata foram Arjuna, Bali e Vindhya. Então, está deixando tudo muito... Quem inventaria tudo isso? Isso aqui está só sendo relatado o que é verdade. Para que inventar? Para quê? Baseado em quê? Para quê? Aí depois, ó rei, no milênio de Iraivatamano, o rei dos céus, como já vimos lá atrás, que inclusive dependendo da emergência, da situação, se não existia alguém tão piedoso para ser um rei dos céus, um Indra, um administrador dos planetas celestiais, o próprio Krishna se manifesta quando tem essa falta. Então aqui está se descrevendo o rei, ó rei, no milênio de Iraivatamano, o rei dos céus era conhecido como Vibhu. Entre os semideuses figuravam Bhutarayas, e entre os 7 brahmanas mais importantes, os 7 santos, que ocupavam os 7 planetas, estavam Hiranya, Roma, Veda, Shira e Urdhva Bahu. Tudo isso para demonstrar que deles vem continuando os outros manos, toda a criação, porque é tudo uma sequência de manos, pais da humanidade, Prajapatis, procriadores do universo cósmico material, e é assim que o Bhagavatam descreve, e acabamos de ouvir que o Bhagavatam é uma escritura eterna do mundo espiritual. Então, será que tem erro nessa descrição? Será que tem alguma coisa errada aqui, ou faltando para ser reformada? Não, aqui tudo é verdade, tudo é verdade. Agora, nós precisamos ter boa vontade para aceitar e pesquisar. Já que eu aceitei, agora eu vou estudar para tentar entender. Esse é o caminho da perfeição, o caminho da compreensão das coisas como elas são, o caminho do entendimento de tudo como é. O caminho da compreensão da verdade absoluta. E já podemos ficar tranquilos. Jamais vamos entender. Plenamente ninguém entende. Ninguém entende Deus perfeitamente, completamente. Só o próprio Deus. Santo seria Deus. Não vai entender nunca. Mas conhecimento significa avançar nessa compreensão. Vedaisha Sarvaira Rama Vevedya. Compreensão da verdade absoluta. Que Krishna falou que se alguém conhecesse a verdade, que é ele, a verdade absoluta, não vai precisar mais nascer nesse mundo material, temporário e miserável. Volta ao lar e volta ao Supremo. E por acaso não foi isso que Jesus Cristo falou? Conhecereis a verdade vos libertará. É a verdade sobre todos os aspectos. E quanto mais se avança no conhecimento da verdade, vai se culminar, vai ter o desfecho na verdade última, que é Deus. E Krishna dá as armas, ele fala Vedanta Kriti, Veda Vidya Vacharam. Vedanta Kriti, Veda Vidya Vacharam. Eu dou as escrituras, que originalmente são espirituais, mas elas se manifestam assim como aqui, como se fossem materiais, assim como ele é sempre transcendental, sempre espiritual, mas ele se manifesta aqui aparentemente como um ser humano comum, assim como as almas liberadas, o mestre espiritual também. Tudo é assim. Tudo é assim. A única maneira é favoravelmente, por ser piedoso, avançar nesse caminho de compreensão como alguém que é, Krishna fala, eu estou no coração de todos. Agora, o que acontece? Apesar de eu estar no coração de todos. Mata Smriti Gyana. Quem me quer, eu me manifesto da lembrança e conhecimento de mim. Quem não me quer, Apohanancha.
eu dou esquecimento de mim e cada vez mais convencimento de que, trilhe o caminho da ignorância, o caminho do conhecimento material, temporário, especulado, jada, vidya, que é aí que está a perfeição. Krishna dá essa inspiração porque o cara quer se iludir. A alma quer continuar presa na ilusão. É o próprio Krishna que faz isso também. Então, compreender esses dois aspectos, como Krishna só satisfaz desejo, e como nós temos que aprender a desejar a coisa certa, é uma ciência. Isso é uma ciência. Isso sim é Vedaishtyasa Vairaham Eva Vedyo, compreender a verdade absoluta como ela é, está compreendendo como a verdade absoluta funciona, como ela age. Agora, claro que Krishna é desconcertante, incomensuravelmente poderoso e nunca vai ser entendido completamente. Nunca. Mas o caminho da perfeição é a busca dessa compreensão. É dito que nem Ananta Shesha, que é o próprio Krishna expandido, Ananta Shesha, que tem milhares de bocas e cantam as glórias de Krishna, as glórias das atividades transcendentais de Krishna, é capaz de glorificar Krishna adequadamente, porque Krishna tem atividades ilimitadas e desconcertantes. Krishna é plenamente expansivo, ele está se expandindo agora, seus passatempos estão se expandindo agora. Então quem pode glorificar Krishna adequadamente e entender Deus adequadamente? Ninguém. Ninguém. Então, essa a nossa compreensão. Um caminho a ser perseguido, que quanto mais se avança nesse caminho, mais livre de qualquer tipo de infortúnio alguém se torna, mais avançado em autorrealização, em conhecimento de si mesmo e conhecimento da verdade absoluta alguém se torna, mas nunca vamos bater no peito, eu conheço Deus, eu já sei tudo. O maior exemplo foi esse aí. Acabamos de ler o Sri Chaitanya Charitamrita, Prabhupada explicando a posição dos Paramahansas. Os Paramahansas, eles já entenderam tudo, eles entenderam tudo. Então, aparentemente, um Paramahansa poderia dizer, eu não preciso mais cantar Hare Krishna, meditar, servir Deus e tal. Não, muito pelo contrário, ele acabou de falar ali que Madhavendra Puri cantava Hare Krishna como Haridasa Thakura o tempo todo, acabou de sair do templo, pensando, puxa, eu queria aprender como era essa oferenda que foi feita aí para Gopinata, para fazer para a minha deidade, para o meu Gopala, mas eu olhei para a oferenda de Gopala, acho que eu cometi uma ofensa, não poderia ter contemplado, sendo que ele só queria saber qual era a preparação, a natureza, para fazer igualzinho para o Gopala, porque ele sabia da fama daquela preparação. E saiu dali se punindo. Puxa, não deveria ter contemplado o prato descoberto pelas deidades. Mas ele não contemplou, ele só queria entender para fazer igualzinho para o Gopala dele, que estava instalado na colina de Govardhana, lá em cima. Só isso. Mas ainda assim ele se puniu. E ele saiu dali fazendo o quê? Cantando Hare Krishna. Ele foi para o mercado solitário e ficou lá fazendo o quê? Cantando Hare Krishna. Bom, agora o que vai acontecer é que a deidade vai levar a preparação para ele, vai mandar entregar para ele. Ele vai ser procurado porque... Então, duas coisas. O devoto, mesmo na fase mais elevada de compreensão da verdade absoluta, sempre se entende como servo e quer servir a Krishna. Por mais que ele entenda e tenha intimidade com a verdade absoluta, com Deus, ele nunca se esquece de que, quem sou eu? Não estou entendendo nada dessa pessoa suprema. Deixa eu continuar procurando entender seus gostos, seus desejos, suas atividades para tentar satisfazê-lo dentro desse contexto. Isso é um serviço devocional que não tem limite, essa ocupação, essa compreensão, esse avanço e essa satisfação que se dá para Deus e se recebe em troca, porque Krishna reciproca esse prazer no coração. Ananda, bem-aventurança. É isso aí. O resto é resto. Alguma dúvida, alguma pergunta?
Mas aqui a gente ouve até, não, vocês são sadhana bhaktis, vocês precisam cantar Hare Krishna, servir, mas eu já estou medido, completamente sarrádia, coitado, Prakrita sarrádia, canista de cárie, bobo. Mas fazer o quê, né? Cada um escolhe o que quer, cada um trilha o caminho que bem entende. Livre-arbítrio. Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada.